Eu recebi, então, dentro da demanda de vocês, meus queridos e queridas, uma pergunta, um questionamento, assim, bem consistente, inclusive, sobre a questão da redução da meta atuarial de 1% em 2017. Aquela redução foi feita de 5,5 para 4,5. A pergunta ela aborda a questão de se houve amparo técnico, se houve um estudo aprofundado, com base em que esse estudo, né, uma vez que teve entidade, inclusive, divulgando que esse estudo não teve um amparo adequado, que não era necessário, que ele gerou um déficit de 6,5 bilhões, enfim, coisas que o valham. De fato, toda a redução de meta atuarial, vocês conhecem bem, vocês já estão aí nessa luta da ANIPA há um bom tempo, né? Toda a redução de meta atuarial, ela gera déficit. Isso é uma questão matemática do plano. E toda a elevação de meta atuarial gera superávit. A questão que a gente precisa discutir é se de fato era necessário naquele momento, em 2017, você fazer uma redução da meta ou não. É, a O questionamento da nossa colega Ana Luísa, que me encaminhou a dúvida, ele levanta a hipótese de não ter havido um estudo para isso, né? Enfim, em não havendo um estudo, talvez essa redução ter sido feita de maneira desnecessária. Eu digo para vocês o seguinte: nenhuma movimentação que é feita nos planos daqui da FUNCEF, seguramente nas entidades fechadas, de uma forma geral, né, nenhum estudo que envolva questões atuariais, matemáticas, que envolvam uma questão tão séria como essa, não é feito estudo. Sim, em todos os momentos são feitos estudos e não são feitos só pela fundação. A gente tem normalmente uma segunda empresa contratada, uma consultoria, no caso de meta atuarial, que é um assunto complexo, a face internamente, porque o nosso quadro de atuários aqui é muito consistente, muito bom, e face externamente, e normalmente, assim, praticamente não existe diferença entre um estudo e outro. Então, lá em janeiro, em janeiro de 2017, quando foi feita essa redução, eu posso dizer para vocês, e eu inclusive, antes de chegar na FUNCEF, eu era um crítico dessa redução, baseada única e exclusivamente na percepção da redução do déficit, da geração de déficit, que foi de 6,5 bi. Eu ficava muito incomodado com isso. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei aqui foi tirar essa dúvida, se de fato era necessário e quais os estudos levaram a essa redução. Essa redução, de fato, ela foi feita naquele momento porque o estudo técnico apontava para essa necessidade. Isso se confirmou nos anos seguintes, porque houve, inclusive, logo na sequência, Selics abaixo de 4,5%, inclusive. Naquela época, vocês vão lembrar, na época que nós estávamos vendendo aí, precisávamos vender aquele volume de vale muito grande que tínhamos, até para poder reduzir o risco do plano. Vendemos Vale a bons preços e acabamos investindo num outro fundo de renda variável com base no IBRX, que é o Fundo Alvorada, porque as taxas de juros das NTNBs não pagavam a meta atuarial. Então, isso se consolidou ao longo de um período de 2, 3 anos e aponta que sim, o estudo naquela época era necessário se fazer sim. É, Se não tivesse ocorrido da forma que ocorreu, o que ocorrer, eu entendo que provavelmente ocorreria, tendo acontecido tudo da forma que aconteceu, os fatos ocorreram da forma ano a ano, é que talvez a gente não tivesse aquele déficit de uma única vez em janeiro de 2017, mas fosse gerando pequenos déficits ao longo de 2018, 19, 30, porque a gente ia ter que estar batendo uma meta de 5,5 e provavelmente não conseguiria bater. Então, o estudo aponta que sim. Da mesma forma que a gente agora entendeu que era necessário fazer um ajuste na meta dos planos, no final do ano passado, os estudos apontaram positivamente, porém em percentual bem pequeno, né, um percentual bem conservador, que no caso do soldado foi 0,25 e nos outros planos 0,35. Mas em todos eles, os estudos apontavam conforto e
momento adequado para se fazer as alterações. Até porque nós fizemos um ajuste significativo na carteira do nosso maior plano, que ainda é o soldado, e é o plano mais complexo, né, que a gente tem, por causa das questões aí dos passivos trabalhistas e tudo. Então, os estudos apontavam e os ajustes na carteira do plano, hoje tem mais quase 85% já do plano em renda fixa, então os estudos apontavam que era o momento e era adequado. Então, nossa colega Ana Luísa, vocês podem ter certeza, assim, de fato, há sim todas as movimentações significativas nesse processo, há sim um estudo consistente, além do estudo interno na FUNCEF, externamente, numa consultoria que sempre temos para poder fazer o comparativo e tomar essas decisões. Ok? Rogério, Sim, Rogério, sim. com a previsão desse volume de recursos que nós temos alocados em títulos públicos, com a excelente rentabilidade, hoje de manhã o Ricardo mostrou para nós, há uma possibilidade, eu imagino, já que está previsto que pela taxa que nós aplicamos, uma possibilidade, vai cobrir essa meta de haver novo reajuste de meta atuarial para que consiga ir diminuindo o déficit? Ô Ivan, todo ano em agosto a gente começa a fazer esse estudo atuarial, todo ano, tá? É por isso que eu fiquei até achando estranho quando no ano passado algumas entidades aí divulgaram que do nada, de uma hora para outra, de forma atabalhoada, a FUNCEF mudou as metas. Isso não existe na FUNCEF, nem na FUNCEF, nem em entidade fechada nenhuma. Então, aqui na FUNCEF, em agosto, a gente começa a preparar os estudos para verificar a possibilidade e se o plano suporta uma alteração. Na minha opinião, ano passado, eu continuo achando, como foi a proposta nossa, que a gente, ao invés de elevar em 0,25, deveria ter sido 0,35, como foi nos outros planos. Mas a patrocinadora entendeu que não deveria ser, e o estudo dela apontava para. Porque a patrocinadora também faz o estudo dela, né? Apontava para 0,25 e foi mais conservadora, e nós não tínhamos o que fazer, porque o CD seguiu aí essa orientação. Possibilidades há, viu, Ivan? Mas todas as possibilidades e probabilidades só são ditas e anunciadas após um estudo técnico, após a reunião da DE, debate, debate com as áreas técnicas, depois conversa com o CD, debate, e aí sim a gente vê. Eu espero que tenha essa possibilidade, e eu espero que a gente possa fazer, sim, mais uma vez esse ano, algum ajuste que possa minimizar esse impacto aí, é, ainda do déficit não equacionado, tá? É uma expectativa que eu tenho. O Valdir, aqui, ó, Valdir, o estudo é em agosto, e quando é a implantação, se não, porventura o ocorrer. estudo é em agosto, ele começa a ser apresentado para nós em outubro. A implantação sempre acontece na finalização do balanço daquele ano. No caso, o balanço nosso termina ali para o fevereiro, março de 26, mas o impacto é no balanço de 25, se houver, tá? Então, em 25 a gente teria. E nós, Valdir, em função dessas alterações aí, se a gente não tiver nenhuma movimentação muito brusca na macroeconomia, algo que seja impactante, e nenhuma ação, uma questão jurídica, de judicialização dos planos, que nos pegue de surpresa, porque hoje a maioria dos eventos jurídicos de acionamentos contra a FUNCEF que nós temos já estão provisionados, né? Mas pode acontecer um ou outro evento aí que apareça, né, batendo na nossa porta e não tem. Em não havendo nenhuma movimentação brusca, eu entendo que nós zeraremos esse ano, em função da rentabilidade dos planos, nós vamos zerar aqueles 340 milhões que ficaram no ano passado do balanço a descoberto. Tá? E em a gente gerando isso agora em 2025, a gente vai, a partir do ano que vem, gerando resultado positivo, começar a fazer esse movimento de abater, conservar lá o não equacionado e vamos começar a abater aqui na coisa. Porque uma vez o não equacionado ele estando equalizado, e à medida que a gente abate o déficit, a gente vai conseguindo aí reduzir os custos do plano. E é isso que a gente precisa fazer, tá bom? Estou dizendo aqui que soa como música. Isso soa como música.
Para mim Eu também, só viu, viu Vânia? que Para nós, mim o, também. Val, o Valfrido te achou com cara de enxadrez e a Vânia com cara de cantor. Viu só? Pois é, o Valdir errou feio, mas a Vânia não errou muito, não. Na minha juventude eu cantei em banda, então já fui um bom cantor. Hoje a garganta tá meio ruim, mas tive a oportunidade de cantar muito. E gosto até hoje, gosto até hoje. Numa farrinha, num violão assim, eu gosto de fazer uma bagunça. Mas então, o outro tema que ficou era aquela questão que nos incomoda muito, inclusive esse aí teve 3 ou 4 ou 5 perguntas, com relação à questão do imposto de renda, a tal da malha fina. Essa questão, Ivan, meus caros diretores e diretoras, tá? Essa questão, nós aqui na FUNCEF vemos sofrendo com essa questão, e lógico, participantes muito mais do que nós, desde 2018, assistido muito mais do que nós. Aquela solução de consulta COSIT nos coloca numa situação extremamente absurda, né? Onde você não pode deduzir a parcela da contribuição extraordinária. Isso é um absurdo. Numa consulta que é feita, simplesmente a Receita toma uma decisão e coloca, e a FUNCEF não foi passiva em relação a todo esse processo. Antes mesmo de eu chegar aqui em 22, já existia uma série de contatos com a Receita buscando resolver esse questionamento. A partir daí, eu tenho aqui, nós temos na FUNCEF um quadro técnico muito bom na área de contabilidade, nós temos tributarista na FUNCEF, nós temos bons contadores. Eu trouxe o Lucas, que é uma pessoa extremamente aplicada, também formado em contabilidade, extremamente dedicado ao estudo, e a gente assumiu aí essa negociação com a Receita. A oportunidade, só eu tive a oportunidade de participar em 3 reuniões com a Receita, reuniões prolongadas, pesadas, onde a gente buscou uma série de alternativas. A Receita simplesmente diz que ela precisa de que a pessoa caia na malha e apresente anualmente, né, ali a sua decisão judicial para que ela tire. A FUNCEF, por sua vez, não pode de forma alguma fazer a declaração do jeito que muitos tentam que se faça e sugerem, inclusive advogada de uma entidade aí, de uma federação que insiste que precisa se fazer de uma forma que não pode, é extremamente errada. Em todas as vezes que conversamos com a Receita, ela diz que nós estamos fazendo a declaração e as informações da forma correta. Eu entendo que nós estamos próximos de uma decisão. É, essa solução de consulta já foi no STJ, na mesa de reunião para decisão várias vezes, e pelas decisões e pelos debates que já ocorreram lá, eu não tenho dúvida que ela será derrubada na hora que o STJ fizer o julgamento definitivo desse processo. Por outro lado, a gente está encaminhando, inclusive aí tive participação com o FENASEF, com a própria Vânia, em reuniões lá no gabinete do senador, aquele lá de Pernambuco, que é o presidente do PT hoje, eu esqueci o nome dele, Humberto Costa, que é o relator daquele projeto 1759, que tenta que ocorra a isenção total, e nós tivemos um debate bem respeitoso, mas bem pesado com a Receita. A Receita ela vem lá, de fato, já extremamente preparada para dizer não, né? E lógico que ela tem os argumentos dela. Esses dias, com essa questão aí do Congresso e o Executivo nessa batalha de IOF e outras questões mais aí, me preocupou, confesso a vocês, viu, Vânia, que me preocupou muito aquele projeto lá, principalmente aquela questão da gente estar debatendo a isenção total, o que extrapola os 12%. Não sou contra, sou a favor, estou acompanhando aquilo, tenho ido às reuniões, mas eu entendo que, assim, nesse momento em que o governo vive essa crise fiscal violenta, acho muito difícil a gente conseguir convencer a Receita e até o próprio Congresso a aprovar aquela medida. Então, eu acho que se a gente conseguir aprovar dentro dos 12%, já é uma conquista grande.
até porque a nossa contribuição hoje é 10,8. Então, teoricamente, todos nós iríamos conseguir abater, né? Porque nós estamos contribuindo em 10 por 8, eu posso abater 12, então praticamente a gente estaria atendendo aí a todos os colegas do plano saudável. Mas então, pessoal, assim, saibam que, inclusive nós entramos na justiça contra a Receita Federal, e nessa ação judicial a gente pediu para que a Receita não jogasse nenhum assistido na malha. É, a Justiça propôs uma reunião de conciliação. Nós, advogados aqui da FUNCEF, eu, o Lucas, o pessoal da contabilidade, 2 horas e meia numa reunião de tentativa de conciliação entre Receita, FUNCEF e Judiciário. Ao término da reunião, pasmem vocês, que a pessoa que estava representando a Receita falou que não podia dar uma decisão dentro daquele tema que a gente estava tratando, porque ela não era da área e não era responsável por essa decisão. Agora você veja bem, uma reunião de conciliação, a Receita manda uma pessoa para tratar um assunto que não é da pasta dele. Então, assim, é um negócio que a gente fica realmente descrente. Então, Vânia, eu sei que está acompanhando lá, eu acho que se a gente retomar essa conversa aí e tentar centrar foco ou na derrubada da solução de consulta COSIT, ou tentar aprovar os 12%, eu acho que a gente já dá por liquidado isso aí, porque o momento fiscal não é bom para a gente aprovar essas coisas, não. Não está fácil, não. Eu concordo, viu? Eu concordo, Rogério. Eu acho que, na atual circunstância, saindo os 12 já resolve 98% dos casos, está em Perfeito, bom tamanho. perfeito, perfeito. É isso. Bom, da minha parte, gente, que foi colocado aqui, que eu negociei com o Ricardo, ficaram esses 2 temas. Agora eu estou aberto aí a conversar com vocês sobre o que vocês entenderem necessário. Rogério, tu poderia passar o número do processo que a FUNCEF entrou para que o pessoal... Aqui eu não tenho, mas eu prometo que eu passo pro Ivan depois aí, tá? ficamos- O Lucas tem aqui. O Lucas não tá ali, que eu não tô vendo ele aqui. Na hora que ele tiver, eu peço aqui, mas eu passo para vocês, tá bom? Ficamos Tranquilo, agradecidos. tranquilo. Esta questão ainda, né? Veja, né, Rogério, isso é só um lamento, né? É um absurdo nós ainda termos que concordar com os 12% sobre o dinheiro, né? Ainda temos, não deixa de ser uma derrota, mas é melhor sair meio... faltam palavras até. É assim, já dizia minha mãe, que era, coitada, tinha pouco estudo, mas falava, preferível um péssimo acordo do que uma bela demanda, né? E se a gente não caminhar por aí, acho que a gente acaba pagando por mais tempo, muito mais por uma briga jurídica aí, que essas brigas jurídicas não têm sido a nosso favor, não. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor. Rogério, como eu sou vice-diretora técnica, eu tenho uma série de questionamentos, mas um dos que, assim, eu até vi uma manifestação da FUNCEF que, em relação àquele problema dos descontos na conta do INSS, ela estaria analisando a situação do pessoal que recebe pela FUNCEF. Eu te pergunto, por exemplo, quem recebe o INSS junto na folha de pagamento da FUNCEF sofreu algum desconto? Porque é até difícil você levantar isso no passado. Ou como é que está essa situação? Mas não sofreu, não. A FUNCEF levantou. Aqui ninguém sofreu, não. Não? Tá? E Não. nem o pessoal Apesar de não é da adulto? minha diretoria, é da do Jair, a diretoria de benefícios que faz a folha, mas a gente viu, não teve desconto, não. Tá? Que bom, porque o pessoal tem nos questionado muito isso. Não. Obrigada. Eu, inclusive, recebo, e eu fiz um teste. Eu entrei lá no meu INSS e coloquei lá a resposta imediata que você não teve desconto das associações. Foi instantânea a resposta. Isso aí também alguns associados têm perguntado, mas isso aí é uma relação privada entre cada associado e o INSS, né? Nós não temos nada que ver com esse tipo de coisa. A FUNCEF, na realidade, ela repassa aquilo que o INSS passa da folha, né? Então, se tem algum desconto, a gente não consegue resolver, é via INSS mesmo, né? A gente não consegue. Mas, segundo o levantamento que o pessoal da DBEM fez aqui, não há desconto naqueles casos nossos, não.
Rogério, tá me ouvindo? Bem, Eu tenho uma dúvida, é o seguinte, eu entro lá no meu aplicativo do INSS, realmente eu não tive desconto, mas como eu recebo junto com a FUNCEF, eu não consigo ver o meu demonstrativo de remuneração do INSS. a A FUNCEF FUNCEF não tem tem como... esse acesso. A FUNCEF Pois só coloca é, o valor, nós não temos. A não FUNCEF tem, vocês coloca o só o valor valor que ela total, recebe. né? Só o Isso, valor eu também que só a tenho FUNCEF acesso ao repassa. valor total, não consigo ver no meu O INSS. meu também é Então, assim. tá bom. Obrigada. Infelizmente, não vem estratificado para nós, só vem o valor a acreditar. Hoje o presidente Ricardo falou pouco aí e estava num andar muito bom, Rogério, da nossa desmobilização da nossa carteira imobiliária. Como é que está andando isso aí? Tu deve estar a par de alguma coisa nesse sentido aí. Alguns Sim, problemas que nós tivemos resolveram, mas ainda tem muita coisa para resolver. nós temos uma carteira, ela é bem, digamos assim, diversificada, sabe, Ivan? Nós temos ainda algo em torno de, parece-me que 90 imóveis para poder trabalhar. Foi feito em 2000, antes de eu chegar aqui, em 2021, feito um plano de desimobilização, em função daquela aprovação da CNPC, no Conselho Monetário, né? Daquela lei que previa que nós teríamos que vender até 2030 toda a nossa carteira imobiliária ou transformar em fundo de investimento. Esse trabalho começou, foi levantado e estudado uma série de opções, inclusive de se transformar a carteira em fundo de investimento, mas em função de alguns imóveis que nós tínhamos e temos que não são atrativos, esse fundo também não seria atrativo, porque fazer um fundo de investimento com imóvel bom, como por exemplo o Renascença, você vende na hora, né? Mas aí você teria que fazer um fundo de investimento, colocando aí, mesclando imóvel bom e imóvel ruim, para você gerar alguma atratividade, mas entendeu-se que não. Então começou a colocar à venda. A gente, ano passado foi um ano bom na desimobilização, porque além da gente vender alguns imóveis para vender, em só um deles, dos 40 em torno de, não, 40, dos 20 que nós vendemos, só um deles a gente vendeu abaixo do valor contábil e do valor de avaliação. Só um. No contexto total, a gente valorizou nossa carteira em 54%. Foi muito bom. E nós continuamos, Ivan, nessa aí. Eu não vou saber detalhar para você hoje quantos imóveis que nós temos que nos interessa muito e quantos que não nos interessam, mas a gente tem problema. Nós temos ainda umas 12 agências da Caixa, e a agência da Caixa a gente tem tido interesse para compra. É provável que a gente caminhe por aí. Porque assim, não é só pensar, né, no que eu tenho hoje alugado em si, porque assim, você tem que começar a analisar segmento, né? Pensa nesses lojões como lojas de alugar para caixa, né? Qual é a tendência do mercado bancário? É crescer e encolher. São agências cada dia maiores ou cada dia menores, né? Então, essa análise é uma análise que a gente precisa fazer, o segmento que a gente atua, e às vezes um imóvel bom que eu tenho hoje, que me dá um aluguel bom, ele pode não ser um imóvel bom daqui a 5 anos, né? E daqui a 5 anos eu preciso de mais liquidez no saldado do que o que eu preciso hoje, em que pese, em função de todas essas compras, a nossa relação ativo-passivo está muito boa, está muito bem consolidada, mas a gente precisa ter, né, as reservas de recursos bem aplicados para solver liquidez ao plano. Então, esse plano, Ivan, ele foi todo reavaliado agora recentemente. Deve estar sendo apresentado um novo estudo para nós agora, até o meio do ano aí, no início do mês de julho, um novo plano para a gente ver o que a gente faz. Agora, imóvel é aquela questão, né? Imóvel bom vende fácil, imóvel ruim não vende fácil. E nós vamos ter que trabalhar essa estratégia aí do que conseguir fazer com os imóveis que não são tão bons assim para a gente vender. Porque num determinado momento desse plano, a gente não vai poder ter imóvel, não dá para pagar aposentadoria com tijolo e porta e janela, né? Aí a gente vai ter que caminhar nesse sentido. Mas o estudo, ele é muito bem feito, e tem um ano mais ou menos que ele está sendo revisto, ele deve chegar para nós agora recentemente. Porque a rede da Caixa está diminuindo, né? A gente sabe que está Sim, diminuindo a sim, quantidade de sim. unidades, a quantidade de bancos virtuais tem crescido, quer dizer, a tendência de futuro é diminuir cliente, pelo menos fracionar entre essa rede enorme de bancos e a gente se retirar desse mercado, desses lojões, esse tipo de É. coisa aí que não tem mais mesmo, é por aí. Ô, Ivan,
eu assusto, quer dizer, eu sou de uma época na Caixa, nós todos aqui dessa mesa somos de uma época em que a gente entrava na agência, a gente tinha que pedir licença para entrar, né? Era sala de autoatendimento lotada, era agência lotada, você tinha que ir empurrando as pessoas com o braço assim para conseguir entrar na agência, pra você chegar na sua mesa para sentar e trabalhar. Eu tenho assustado quando eu entro nas agências da Caixa, só que não, em todas as vezes que eu estou viajando, numa reunião em qualquer parte do Brasil, não tem gente dentro das agências da Caixa mais. E pensa bem, nós que ainda temos, né, todo aquele serviço social que prestamos. Então não tem gente. Então, assim, vender agência, nós temos que vender tudo que aparecer. Aí que for boa para o Polote, nós não vamos colocar a agência para fora com aluguéis bons, né? Aquilo que é rentável. Mas nós precisamos vender sim. Se tiver preço, se tiver aí sobrepreço em relação ao valor de avaliação, propostas boas, nós vamos vender correndo. Porque daqui a 5 anos não vende, não. Entendeu? Ok. Rogério, Valdir, Sim, com Valdir. relação ao equacionamento, o acordo que foi feito, Hum, hoje Ricardo confirmou para nós que ainda faltam cerca de 500 milhões para a Caixa repassar. isso. E me deixou preocupado também, porque ele disse que tem algumas ações. Eu já havia ouvido de alguém falar ações até dos próprios empregados da Caixa contra o acordo, o plebiscito que foi feito. Isso inviabiliza? Tem uma previsão de quando a Caixa vai repassar esse recurso para nós? Tem assim, veja bem, esse eu acho que são duas coisas diferentes. O que está se questionando e o que chegou para mim aqui, para nós, a informação que eu tenho é que nós fizemos uma assinatura com a Caixa do acordo de nível de serviço, tá? Esse acordo de nível de serviço, ele é um aditamento àquele contrato que foi feito em 2013, onde a Caixa se responsabilizava pelo passivo trabalhista de 4 itens, e a gente conseguiu incluir agora nesse acordo o CTVA, que era o 5º item, que é o item que mais nos interessava, tá certo? O que disseram lá, e que eu fiquei sabendo que denunciaram uma denúncia no TCU, é sobre essa questão do acordo de nível de serviço, que a Caixa estaria pagando um pouco a mais do que deveria, que ela tinha parcelado e tal, e que questionando, inclusive, a questão do contencioso e tal. Eu entendo, não chegou nada de oficial, Valdir, para nós até hoje. Então a gente está dizendo aqui por ouvir dizer. Agora, nós fizemos um contrato com a Caixa extremamente muito bem feito, um contrato que foi avalizado pela SESC, um contrato que foi avalizado pela Previc, com estudos atuariais muito bem feitos, 3 estudos atuariais que são todos eles convergentes. E por que a Caixa antecipou os 2.600? Porque naquele estudo que apresentamos o ano passado, que negociamos com vocês, que foi todo ele com base em dezembro de 2023, e o pré-acordo com a Caixa levava em consideração aquele estudo, mas existe a obrigatoriedade de se fazer um estudo num mês, o mais recente possível, para que se implante o equacionamento. E ao fazer o estudo com base nos dados de fevereiro de 2025, o valor que se chegou foi 3.117 e não 2.600 e alguma coisa, que era o nosso estudo anterior. Então, assim, o estudo, o que ampara esse pagamento, né? Eu estou muito tranquilo, o que ampara esse pagamento para mim é o estudo atuarial, não é acordo de nível de serviço. Esse pagamento não está no acordo de nível de serviço, ele está no estudo atuarial. E o contrato que a Caixa assinou conosco era esse. Tanto é que ela antecipou aquilo que estava com base no que já havia sido discutido, e depois de todo o processo foi encaminhado para lá. Agora, nós sabemos que a Caixa tem um trâmite pesado nessas decisões, né? E que ela vai passar pela diretoria executiva, né? Pelo instância de governança da diretoria, vai passar depois pela conselho de administração, que é uma instância um pouco mais complexa, até de debates, porque tem lá secretário da Receita, que é o presidente, são assim, um nível de exigência maior. Mas o estudo, tecnicamente, ele aponta para os números, e eu praticamente não tenho medo em relação a esse pagamento, não. Porque pode ocorrer é, é, de um mês para lá, um mês para cá, é um atraso em função de a matéria não entrar lá
na reunião do CA, que se espera que entre, que é a mais próxima possível, né? Porque o CA deve ter muita matéria e, eventualmente, ela pode não entrar. Então, se atrasa ali um mês ou outro. Mas, em relação ao pagamento, eu não vejo isso não, viu, Valdir? Rogério, tem um outro questionamento que o pessoal está nos fazendo, é o seguinte, o imposto de 13º vai ter aquele índice agora de 3,10, mas a parcela que foi paga em fevereiro, ela vai ficar nos 3,10 e vai ser devolvido para o pessoal o que foi debitado, ou vai constar a partir de dezembro? É um questionamento que o pessoal tem nos feito bastante. A intenção nossa é devolver essa antecipação, tá? Teórico, o estudo que nós fizemos, ele tem validade a partir de janeiro, né? Como a gente conseguiu, em fevereiro já havia tido desconto, e o desconto foi de 10,8 em cima de 50%, o que tem de fato, então? Se foi 10,8 em cima de 50%, a gente vai ter, então, um ajuste lá na frente, algo em torno de 7% aí de devolução. É o meu entendimento, né? 7% em cima dos 50% que foi feito lá. Isso vai gerar alguma implicação no imposto de renda do que foi recolhido a partir de Não dezembro? vejo, não vejo. Não mexe? Não? Não vejo nenhum, não vejo nenhum. Tá, obrigado. Tá? Porque como foi dentro do exercício, Lutz, como foi dentro do exercício, a informação ela vai acontecer pelo resultado final do ano, né? Por isso que não vai ter implicação.